Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos os irmãos, nessa manhã de alegria, em mais um domingo, não é, irmãos, que o Senhor nos dá a oportunidade de nos reunirmos, de adorarmos ao Senhor, de termos comunhão com a igreja. É tão bom chegar aqui nos domingos, ver o tio Rick, ver a Evane, ver a todos os irmãos. Eu queria falar o nome de um por um aqui, mas ver cada um dos irmãos é uma bênção. Que os irmãos tenham tido uma semana abençoada e que nessa nova semana, que se inicia hoje, os irmãos possam ter assim a graça e o favor de Deus em favor de todos, de suas famílias, que as suas orações, as suas petições, que as misericórdias do Senhor os alcancem. Amém, irmãos? Então, em mais um domingo de alegria, nós estamos aqui para adorar a Deus, não é, Nara? Que coisa boa. Amém? Queridos, sob o nosso costume, o nosso aviso de hoje é reforçar aqui, quem ainda não fez, nós teremos a oportunidade de ainda conseguir colocar o nome para as vagas de quem ainda precisa se inscrever no Acampa Betel. Amém? Então, festa, alegria, é um povo que se reúne aqui diante do trono do Rei dos Reis. Seu nome é Jesus. aleluia! Acampa Betel, uhul! Cadê o Guilherme? Então, quem ainda não fez a sua inscrição, o Guilherme pode descer aqui, deixar o louvor, inscrever seu nome, passar ali na maquininha. Quem tiver uma dificuldade financeira, não se constranja em falar conosco. Ninguém vai ficar para trás. E o Acampa Betel, nós já sabemos que é uma bênção. Ali tem louvor, tem adoração, tem a palavra que muito nos edifica. Mas nós queremos falar também da festa que nós teremos. Amém, irmãos? A festa é uma bênção. Normalmente ela acontece no penúltimo dia. Penúltimo dia, né, pastor? É a nossa festa, é um momento de descontração, de alegria. Muito bacana. Semana passada, a Suelen e a Érica estiveram aqui, comunicando o tema da festa. O tema da festa é espelho, não é, Suelen? E houve muitas pessoas que não entenderam ainda a dinâmica, porque normalmente a gente, olha, eu me visto assim, eu me visto acolá. O que a gente sugere, eu vou pedir para levantar ali, o Davi e o Heitor, olha ali, por acaso, olha eles. Vocês vão dar uma olhada, vamos lá, só levanta aí para o pessoal ver vocês. Eles estão com vergonha. Depois vocês os observem, eles estão com a mesma camisa, com a mesma bermuda, com o mesmo chinelo. Pode ser assim, pessoal? Pode ser assim, mas não somente assim. Eu estou com preocupação muito grande, porque o pastor Pedro fez um convite para o Brad Pitt, para eles fazerem par. Se o Brad Pitt aceitar, nós teremos 2 Brad Pitt, não é, pastor Pedro? Aí vai ser uma dificuldade. Eu acho que ele vai aceitar o convite, não é? Então, irmãos, use a imaginação, uma figura, 2 leões, olha que bacana, não é? O Heitor e o Davi, eles estão daquele jeito ali, mas eu já sei da ideia deles e eles estão falando para eu não falar. Não é aquilo, é algo diferente daquilo. Então, irmãos, use a mente, a imaginação, tá, Gabi? Para se preparar lá para a festa do espelho. Vai ser uma alegria, um momento de descontração, abençoado. Quem está animado, igreja? Uhul. Amém? Vânia, animada? Depois dessa viagem maravilhosa, né? Dias de descanso, que bênção, irmãos. Então é isso. Queridos, nós vamos passar aqui agora um vídeo rapidamente para animar ainda mais ao som do Festa e Alegria aqui.
was down, but now I'm up. Yeah, this all God, this ain't no lie. Yeah, I used to be stuck in that mud. Whoa. Yeah, I was down, but now I'm up, 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 up. I was down, but now I'm up. Yeah, this all God, this ain't no lie. Yeah, I used to be stuck in that mud. Yeah, I was down, but now I'm up, 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 up. I was down, but now I'm up like my name Lazarus. No Satan gon' be mad at this. I had to ask my dad if it's okay to swing my bat at this. He said, boy, if I picture this out of the park, moving so quick it's like they stuck in park. They see the numbers, but I see the heart. 10,000 hours you spent in the dark, putting in good work, even though you didn't even know that it would work. Talking about a man who grew up in woodwork, do it for the love of it, that's the way it should work. Santifica-nos na tua verdade, vem e faz-nos como és com o Pai. Glória ao Filho, à sua igreja, somos o corpo de Cristo. Uma só voz nós declaramos, somos o corpo de Cristo. Esse é um pouquinho do Acampa Betel 2025, para nos lembrar aí de como é bom, como são bons aqueles dias, né? Nós temos muita coisa ali. Nós temos diversão, nós temos comunhão, nós temos a palavra. E nós precisamos, igreja, contamos com toda a igreja, que os irmãos orem conosco. Nós sabemos que, sobretudo, estes dias são dias pesados. É um período em que, nacionalmente, é uma data de muita diversão secular. E nós sabemos, porque aqui nós estamos falando do carnaval, e nós sabemos também que, pelo fato de a edificação fluir do propósito de Deus, o propósito que Ele tem, e que já nasceu no coração dele há muito tempo, é uma batalha muito grande. Então nós pedimos aí a toda a igreja que esteja orando conosco, para que o nosso acampamento seja uma bênção, para que flua, para que a bênção do Senhor esteja conosco ali todos os dias, para que não haja nenhuma dificuldade, para nenhum dos irmãos estarem ali e estarem sobre a graça, a permissão, a vontade de Deus. Amém, igreja? Amém. Abramos as nossas Bíblias aí, nós continuamos no propósito em trazer para a igreja, porque nós somos um povo moderno, né? Às vezes a Bíblia está aqui, está no iPad, no tablet, e mais um monte de instrumento moderno aí que eu nem sei o nome. Mas nós estamos no propósito, Bíblia física, para identificação, para que a gente não se esqueça, né? Para que a gente sinta aqui, ó. A Bíblia normalmente tem um cheiro, né? Cada um tem um cheirinho, a Bíblia de cada um tem um cheiro particular. Então, incentivar os irmãos para que tragam a Bíblia física para a igreja, né? Como a arma aí que milita, né, em nosso favor. Irmãos, abramos as nossas Bíblias em Salmos, capítulo 9, versículo 2, e vamos ler juntos? Amém? 3, 2, 1... Antes que nascessem os montes, ou que tivesse formado a terra e o mundo, sim, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. O Senhor é um Deus de ontem, de hoje, de ontem, e Ele sempre será. Não há impossíveis para Deus, não há dificuldade para Deus, não há surpresas para Deus. Nós temos estudado aí ao longo do ano, segundo o livro de Salomão, na Escola Bíblica Dominical, que debaixo do céu, entre o céu e a terra, não há novidade. E não há novidade porque tudo pertence ao Senhor. Tudo já está determinado por Ele, quer sejam as coisas benéficas, quer sejam também até aquelas que nós compreendemos como malefícios. Tudo é do Senhor, de eternidade em eternidade. Não importa a situação, Deus é Deus, Ele é o Senhor das nossas vidas, Ele é o Senhor de tudo, Ele é o Senhor de todas as coisas. Amém, igreja? Oremos. Senhor Deus,
Nessa manhã nós entregamos mais um culto ao Senhor. Pai, nós pedimos perdão ao Senhor pelos nossos pecados, aqueles cometidos, ó Pai, talvez daquela maneira que nós nem percebemos, mas o Senhor sabe. Que o Senhor possa nos moldar, ó Deus, que o Senhor possa nos livrar, ó Deus, daquilo que nos amarra, Pai, e nos impede de te servir, ó Deus. Nós sabemos que o pecado nos separa do Senhor, mas nós sabemos também que o Senhor é um Deus bondoso, um Deus misericordioso, que deu ao seu Filho para remir, ó Deus, o homem, para nos remir, para nos libertar e para nos aproximar do Senhor. O seu amor é tão grande, Deus, e nós o reconhecemos. Reconhecemos tanto, Deus, que apesar de mim, apesar de nós ainda temos o teu favor, nós temos a tua graça. Deus, nessa manhã receba o louvor, receba a adoração, receba as orações. Ó Deus, fique à vontade entre nós, passeie entre o seu povo, mas não em forma, Pai, apenas de passeio, mas numa forma, Pai, permanente. Ó Deus, sonde os corações, esquadrinhe os pensamentos. Ó Deus, nos dê liberdade plena, Pai, para sentirmos a tua presença, não só hoje, ó Deus, neste domingo, mas entre os domingos, ó Pai, todos os dias das nossas vidas. Que o Senhor seja a nossa base, que o Senhor seja, Pai, o comando que rege a nossa vida, elucidando, trazendo clareza, trazendo libertação, trazendo cura, Pai, trazendo provisão. Seja conosco, Pai, seja à vontade entre nós, esteja conosco, Pai. Essa é a nossa oração, flua entre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Coloque-se de pé aí no seu lugar, nós vamos cantar ao Senhor, vamos louvar a Ele com alegria, nessa manhã chuvosa que nosso corpo pede cama, não é isso? Ficar quietinho, procurar algo de comer. Que bom que você veio, que bom que você está conosco, né? Como igreja reunidos para nós juntos louvarmos ao Senhor e dizermos ao Senhor da nossa gratidão pelo grande amor dele por cada um de nós. Graça dele derramada sobre as nossas vidas todos os dias. Vamos cantar, vamos louvar o Senhor. Senhor nos dá paz. És quem traz paz ao caos dos homens, és escudo aos indefesos, o Rei da glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha
Cordeiro de Deus, que nos livrou da morte. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Mais uma vez, digno. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Amém. Nós cantamos por isso, porque hoje nós temos liberdade. Liberdade em Cristo, para louvá-lo, para reconhecer o seu grande amor por cada um de nós e dar graças a Ele por isso. Então, nessa manhã, você é convidado a isso, a dar graças ao Senhor. Fiquei sabendo que nós estamos falando sobre isso. Você estava de férias, gente, também estava na praia, aquela coisa. E fiquei, sofrendo de férias. E fiquei sabendo que nós estamos falando sobre a graça de Deus no novo ano, né? A graça do Senhor que vai transcorrendo gerações. E que invade o nosso coração, que nos motiva a celebrar, a nos alegrar na presença dEle, reconhecer os seus grandes feitos em cada um de nós e sobre cada um de nós. Então, com mais uma canção, você pode falar sobre isso, sobre graça do Senhor, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a vida da nossa igreja. Enquanto você canta essa canção, quero convidar você a se movimentar um pouquinho, dar um abraço em quem está do seu lado, se você não viu. É tempo de, como igreja, nós celebrarmos também dessa forma, né? A nossa unidade, a nossa comunhão, cantando ao Senhor. Aqui diante de ti, eu tenho tanto pra te agradecer. Graças, Lord, graças, Lord, o que me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Senhor, graças, Lord, sempre a ti eu graças, Lord, graças, Lord, sempre a ti eu graças, Lord, graças, Lord. Escuridão, tua luz me tirou. Graças, Lord, graças, Lord, Por teu amor e perdão. por teu amor e perdão, por meus pecados levados na cruz. Graças, Lord,
coração, meu louvor. Com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças, sempre a ti eu graças dou. Sempre a ti eu graças dou. Graças dou. Graças, graças dou, graças dou, com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louva-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou. Graças dou. Graças dou. Amém, amém. Você possa sempre dar graças ao Senhor pelos muitos motivos que você tem, certamente, para agradecê-lo. E com mais uma canção, você pode também dedicar os seus dízimos e as suas ofertas. Se veio preparado para isso, antes de vir entregar a sua oferta, o seu dízimo, ore aí no seu lugar, agradeça a Deus porque Ele tem provido sustento na sua casa, né, na sua vida, a vida da nossa igreja, e você tem a oportunidade de celebrar a Ele nesse tempo, em unidade, em comunhão, e colaborar para o sustento da obra do Senhor, dizendo a Ele dos motivos, muitos motivos que você tem para agradecer. Um deles, o sustento tão presente na sua casa, na sua vida, certamente. Então, enquanto você canta mais uma canção, você pode participar desse momento também de adoração ao Senhor com seus dízimos e as suas ofertas. Mil motivos para agradecer, mais de 1000 razões para louvar, 1000 canções de amor para cantar, Jesus. Por tão grande amor que recebi, pela graça que me atraiu, por me perdoar sem merecer, Jesus. Por regenerar meu coração e me dar a paz sem fim, pelas grandes obras de tuas mãos, Jesus. Graças dou, Jesus. Graças dou, Jesus. Graças dou por tudo que fizeste a mim. Graças dou. Por nos socorrer, por me socorrer nas aflições,
Ao autor da minha salvação, meu amado, meu Senhor, seja minha grata adoração, Jesus. Graças dou, Jesus. Graças dou, Jesus. Graças dou por tudo que fizeste a mim. Graças dou. Graças dou, Jesus. Graças dou, Jesus. Graças dou por tudo que fizeste a mim. Graças Graças dou a ti, Jesus. Graças dou, Jesus. Graças dou, Jesus. Graças dou por tudo que fizeste a mim. Graças dou. Graças dou, Jesus. Graças dou, Jesus. Graças dou por tudo que fizeste a mim. Graças dou. Agradeça ao Senhor mais uma vez cantando, orando a Ele. Graças dou. Graças dou, Jesus. Graças dou, Jesus. Graças dou por tudo que fizeste a mim. Graças dou. Deus, nessa manhã nós queremos agradecer ao Senhor e dar graças ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, também pelo que o Senhor não tem feito, porque o Senhor é o Senhor da história, o Senhor é soberano sobre as nossas vidas. Talvez o nosso coração não consiga compreender por vezes os motivos das lutas, das adversidades que temos passado, ó Deus, que temos visto outros passarem, mas o Senhor sabe, o Senhor ouve, o Senhor vê, o Senhor mantém o controle de todas as coisas. Nessa manhã nós queremos te dar graças pelas nossas vidas, pelo fôlego de vida, dar graças a Deus pelo sustento, dar graças ao Senhor pelas lutas e também pelas vitórias. Mas queremos dar graças ao Senhor porque o Senhor está conosco em todo o tempo. O Senhor não nos abandona, como a tua promessa diz, que o Senhor estaria conosco todos os dias até a consumação do século. E sabemos que o Senhor está conosco, o Senhor se faz presente em nosso meio e fala ao nosso coração e nos traz alegria e nos renova as forças. Graças te damos, Senhor, porque o teu sustento é presente em nossas casas. E mais um ano, ó Deus, se inicia. Nós estamos aqui na presença do Senhor, cantando e reconhecendo que temos muitos e muitos motivos para dar graça ao Senhor. E talvez se nós fôssemos trazer a memória, ó Deus, esqueceríamos muitos, porque muitas vezes nós não enxergamos a tua boa mão agindo nos mínimos detalhes. E nós queremos nessa manhã dar graças ao Senhor por isso, pelos detalhes, pela saúde, pelo acordar, pelo levantar, também pelo dormir. Ó Deus, por lutas termos, enfrentarmos, cada uma delas sabendo que o Senhor está conosco. Graças te damos por isso, pela tua presença tão presente em todo o tempo, em nossos corações, em nosso meio. Continue falando conosco nessa manhã, enchendo o nosso coração da alegria do Senhor. Renova as nossas forças, renova o nosso vigor. Esteja conosco nessa manhã, nós te pedimos isso no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode se sentar.
Amém, amém. Amém. Bom dia a todos, meus irmãos. Graça e paz de Jesus, amém? Amém. Antes da gente continuar o nosso estudo aqui em Efésios capítulo 6, se você puder, já abra a sua Bíblia nesse texto, Efésios capítulo 6. Só mais um aviso. Ao final do culto a gente não está tendo nosso cafezinho, nós estamos de férias do nosso café, mas nós vamos ter ali acho que chup-chup de abacate e manga. Misericórdia, falei tudo errado. Morango, foi isso que eu falei, morango com leite, coco, amendoim e manga. Então, os irmãos são convidados a participarem conosco, lembrando que esse valor vai ser revertido para a nossa ação missionária, tá certo? Então, logo após o culto vai estar sendo servido aqui no nosso hall. Se você não tem condição de comprar o chup-chup, você não vai ficar sem, tá certo? Aqueles que quiserem vão levar um chup-chup para casa, para que todo mundo fique feliz. Muito bem. O segundo comunicado, não é nem um aviso, é um reforço. Ontem nós tivemos pela manhã, às 9 horas, nós tivemos a nossa primeira sessão aqui na igreja de fisioterapia. Então foi um tempo gostoso. Nossos irmãos Gabriel e Rebeca, são fisioterapeutas, estiveram nos treinando e tirando algumas dúvidas. Então nós tivemos uma manhã muito, muito abençoada, sabe? Depois você toma um Doflex, alguma coisa, foi o que eu fiz, né? Mas assim, foi uma manhã deliciosa. Nós aprendemos muita coisa boa e também fizemos alguns exercícios. Então, se você tem alguma dor localizada, ela fica ali permanente, esteja conosco. Vai ser uma grande alegria. Próximo sábado, 9 horas da manhã, e a entrada é franca, ou seja, é de graça. Então você pode vir, que é uma ação dos nossos irmãos, a quem nós já agradecemos. Muito bem, Efésios capítulo 6. Nós vamos ver a partir do verso 14. Vamos continuar a nossa reflexão. Como os irmãos já têm nos acompanhado, na semana passada nós fizemos a introdução sobre a guerra espiritual que todos nós, querendo ou não, estamos envolvidos. Nós vimos que o apóstolo Paulo ele tem uma maneira muito peculiar de escrever, porque parece que ele muda de um tema para o outro, assim, sem muita conexão, né? Ele estava falando sobre igreja e da nossa vida comunitária, isso já no capítulo 5, e depois ele parece que muda a chavinha, começa a falar sobre marido, sobre esposa, sobre pais e sobre filhos, sobre a vida dentro do lar. Ele vai dizer que o Espírito de Deus, o mesmo Espírito que enche a igreja, ele enche também a nossa casa, né? Ele vê uma conexão muito íntima, então, entre a nossa vida comunitária e a nossa vida familiar. E nós já fomos bem exaustivos nesse ponto, nós já estabelecemos isso de uma forma muito clara, que quando nós temos uma vida cheia do Espírito na igreja, essa vida que nós recebemos aqui no nosso culto comunitário, ela deve transbordar para os nossos relacionamentos familiares. Ela deve invadir cada cômodo da nossa casa. Mas vimos também que quando nós temos um lar cheio de Deus, uma família cheia de Deus, uma família fortificada e alicerçada na palavra, as bênçãos que essa família recebe entre os domingos, elas também se tornam muito evidentes no domingo, na congregação, entre os santos. Então, se nós queremos uma igreja forte, nós precisamos construir lares saudáveis, lares fortes. Muito bem,
Mas parece que depois o apóstolo Paulo fazer essa argumentação sobre igreja e família, parece que ele muda de tema, mas ele vê essa conexão. Também, da mesma forma, ele parece que nos tira dessa vida que nós temos e que nós conhecemos, ele nos leva, nos transporta para uma outra dimensão, que é a dimensão de uma batalha espiritual que está sendo travada. Porque na mente do apóstolo Paulo, mais uma vez, ele entende que a nossa vida comunitária, a nossa vida na igreja, a nossa vida familiar, seja também no nosso trabalho, porque ele vai falar da relação patrão-empregado aqui no capítulo 5, elas estão conectadas com essa realidade espiritual. Irmãos, não existe nenhum lugar neutro na nossa existência. Às vezes a gente acha que existem alguns ambientes que são neutros, que nós não estamos envolvidos em batalha espiritual em alguns ambientes. A gente acha que tem coisa que é neutra, tem coisa que está em cima do muro. Isso não existe. Toda a nossa vida se passa em um campo de batalha. Desde o momento que você acorda até o seu deitar, eu até diria, até enquanto você sonha, nós estamos em batalha espiritual. E o nosso inimigo, meus irmãos, ele é mais astuto, ele é mais inteligente, ele conhece mais as Escrituras, e às vezes ele tem até mais fé do que nós. Fé no poder de Deus, porque ele conhece Deus, ele sabe do poder de Deus, ele conhece o Criador, ele sabe quem é o Criador, portanto, ele tem menos dúvidas acerca do caráter de Deus do que nós. Então, nós estamos lidando com um inimigo que é extremamente poderoso. Paulo vai dizer, né, que nossa luta é contra os principados e os poderes desse mundo envolvido em trevas, desse mundo tenebroso. Portanto, o nosso adversário é muito forte. Para usar aqui uma frase do Renato Baeta, ele me disse o seguinte, que Satanás não brinca, o diabo não brinca de ser diabo. Às vezes a gente brinca de ser crente, né? Não é assim? A gente brinca de ser soldado de Jesus. A gente brinca de guerrinha. Igual soldado de chumbo, né? A gente pode até brincar com a nossa vida espiritual e tudo mais. Mas Satanás não brinca, não. Ele não brinca de ser diabo. Ele é diabo 24 horas por dia. Aí Paulo vai dizer o seguinte, que por causa da natureza da nossa batalha espiritual, porque ela é uma batalha espiritual, nós precisamos nos revestir de armas espirituais. Não de armas carnais, não da nossa lógica, não do nosso entendimento, não dos recursos humanos. Paulo vai dizer, se você quer resistir no dia mau e permanecer firme de pé, você precisa combater Satanás, esse inimigo espiritual que nos odeia e quer destruir a igreja e quer destruir a sua família. Você precisa combatê-lo com as armas de Deus. Só Deus e o seu poder é capaz de vencer Satanás e as suas hostes. Nós vimos também na semana passada, irmãos, que o grande trunfo de Satanás é nos manter em dois polos muito perigosos. Um deles é a gente achar que tudo é culpa do diabo, a gente começar a ver demônio em todos os lugares, não é assim? Na roupa que você compra, no café que você consome, nas atitudes que nós temos. Aí a gente fala até assim, a gente terceiriza a culpa, né? A gente fala, eu fiz tal coisa, tomei tal decisão, porque o inimigo, né? A gente põe a culpa no diabo. Coitado do diabo, às vezes, igual Eva e os nossos pais, Adão e Eva, não foi? Quando Deus pergunta para Adão, por que você comeu do fruto? Foi a mulher que me deu. Aí pergunta para a mulher,
Por que você comeu do fruto? Aí a mulher vai dizer, foi a serpente, né? Então nós sempre estamos terceirizando culpas e muitas vezes a gente coloca a culpa em Satanás, porque a gente vê o diabo em todos os lugares. Mas também existe um outro extremo, é a gente achar que esse mundo está higienizado das forças das trevas. Que Satanás não atua mais nesse mundo, que isso era coisa do primeiro século, e a narrativa bíblica, inclusive, era cheia de alguns mitos que não são verdadeiros e tudo mais. A gente acha que Satanás não atua hoje. O diabo continua atuando hoje. Uma das grandes armas, um dos grandes trunfos que ele tem é fazer você acreditar que ele não está presente na sua vida, que ele não está interessado na sua vida. Tem um pastor lá quando eu era capelão aqui do Colégio Batista, o pastor Tiago vai lembrar dele, pastor Hélio Alves. Pastor Hélio Alves dizia assim, Deus tem um plano para você e para a sua família. Aí todo mundo, aleluia, glória a Deus. Quem não gosta de saber que Deus tem um plano para a nossa família, né? Aí ele é muito engraçado, né? Ele está, acho que em Governador Valadares agora. Mas, ele vai dizer, nunca se esqueçam, Satanás também tem um plano para a sua família e para você. A questão é, qual o plano que vai vingar? Qual o plano que vai dar fruto, não é? Muito bem. Isso nós vimos na semana passada, e agora Paulo vai dizer, tomem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau. Paulo tem em mente aqui, e os leitores aqui de Éfeso, porque Éfeso era a capital romana, a província romana na Ásia Menor, então ele sabia muito bem o que era um soldado romano. Paulo descreve aqui uma armadura de um soldado romano, para falar sobre as armas que nós precisamos ter da parte de Deus para vencer Satanás. Aí no verso 14 ele vai dizer o seguinte, nós precisamos lutar, nós precisamos permanecer inabaláveis, isso está no verso de número 13, precisamos tomar toda a armadura de Deus. Verso 14 ele inicia dizendo, portanto, fiquem firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Muito bem, que Paulo descreve duas peças da armadura do soldado romano, são 6 peças, ele descreve aqui as duas primeiras. A primeira peça é o cinto da verdade, né, algumas traduções falam isso, e a outra é a couraça da justiça. Muito bem, vamos começar pelo cinto da verdade. O cinto, ali na armadura romana, ele era uma tira de couro, ele era usado para segurar a túnica do soldado, para que depois o conjunto da armadura pudesse vir por cima, e ele também precisava estar muito firme para que a espada fosse colocada ali. O cinto segurava a espada. E o fator interessante aqui é que o cinto não era visível, a armadura vinha por cima. Ninguém sabia que tinha um cinto ali, mas o cinto era essencial. Era como se fosse um alicerce da casa, se a gente pudesse usar uma outra ilustração. O que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, a coisa mais importante que vai estruturar toda a armadura de Deus é a verdade. Irmãos, a verdade importa. Já ouviram isso em algum lugar? A verdade importa. Paulo começa a sua descrição da armadura dizendo o seguinte, se nós queremos vencer Satanás, nós precisamos estar cingidos com a verdade. Irmãos, isso mais do que nunca, porque assim como nós, também no primeiro século, a gente vive num tempo muito plural. E o pluralismo tem as suas virtudes, mas tem os seus desafios também. Como nós vamos ver no acampamento, aqui eu vou dar uma palhinha, e eu espero que você vá ao acampamento, né? Nós vamos falar no acampamento sobre
um tempo que nós vivemos que é chamado de modernidade tardia, ou então de pós-modernidade, que é um tempo também conhecido como pós-verdade. E nós vivemos numa época onde as pessoas, inclusive os cristãos, e aqui é que está a sutileza dessa nossa argumentação, porque inclusive os cristãos, eles também aprenderam ou foram treinados a pensar com o coração e a decidir com suas emoções. Essa é uma característica da pós-modernidade. A pós-modernidade, ela explodiu com a razão e ela pensa com o coração e toma decisões a partir dos seus sentimentos. É aquilo que a gente chama de o homo sentimentalis, né? O homem dirigido pelas suas emoções. Irmãos, e como isso tem impactado de uma forma tão profunda a vida da igreja, e como isso tem impactado com a mesma profundidade a nossa vida familiar. Todas as nossas escolhas, mesmo que a gente não perceba, elas muitas vezes são tomadas pelos nossos sentimentos. Porque o sentimento é o critério último para dizer se algo é bom ou se não é. Se eu devo ir por esse caminho ou não devo ir por esse caminho. Nós, de uma forma que nós não percebemos, e Satanás é hábil nisso, ele remove sutilmente a verdade de Deus e coloca no centro as nossas emoções, e nós sinceramente acreditamos que se nós queremos fazer alguma coisa, e se aquilo parece que é bom para nós, aquilo é verdadeiro. O sentimento se tornou a nossa verdade. Então, se eu sinto que algo é bom, então isso é autêntico, isso é justo, eu devo fazer. E nós agimos assim todo momento. A turma que está namorando, né? Às vezes a gente pensa assim: olha, eu amo tanto a minha namorada, gosto tanto dela, eu quero tanto demonstrar o meu amor por ela. E o que está no seu coração? Porque a estratégia é a seguinte: siga o seu coração. Você já ouviu essa frase? Já viu? Siga o seu coração. Isso é pós-moderno. Seja guiado pelo seu coração. Aí o camarada está namorando, ou então está noivo, e aí eu amo tanto a minha namorada, eu amo tanto o meu namorado, e eu quero expressar tanto esse amor por ele. Aí, qual é a forma mais autêntica que eu posso expressar esse amor? Eu vou passar o carro na frente do boi, eu vou avançar o sinal. E aí você faz isso sem sentimento de culpa, porque você faz isso em nome do amor. Como o C.S. Lewis nos lembrou, e isso em 1940 e pouquinhos, ele nos lembrou o seguinte, que já na geração do C.S. Lewis, o C.S. Lewis vai dizer: essa geração confunde o texto bíblico que diz que Deus é amor, para, no seu lugar, afirmar que o amor é Deus. Já era essa questão do sentimento. Então, se eu sinto, se é autêntico, se é genuíno, por que não fazer? Olha a guerra espiritual na nossa mente, irmãos. Irmãos, gravem isso, a batalha espiritual, o apóstolo Paulo vai dizer, a nossa luta contra os principados e potestades, no outro texto, ele vai dizer que essa luta é uma luta mental, por isso que em Romanos 12 ele vai dizer: renovem a mente de vocês, o tempo todo, que Satanás ataca a nossa mente, porque quando a nossa mente perde os critérios, o nosso coração perde o rumo. Eu vou repetir: quando a nossa mente perde os critérios do que é certo e do que é errado, quando a verdade da palavra de Deus não é o critério último para nós nos decidirmos como nós devemos viver,
o que acontece? O nosso coração perde o rumo. Nós vamos ser tragados por nós mesmos. Nós vamos ser entregues ao nosso próprio desejo. Isso é a grande questão. Isso acontece nas famílias também. E quando você vai para o psicólogo, eu sei que nós temos aqui, pelo menos a Débora é psicóloga e tal, eu não tenho absolutamente nada contra a psicologia, pelo contrário, amo e gosto, e recomendo você fazer uma terapia, mas aí você vai para um psicólogo, o psicólogo diz assim, você reclama do seu casamento, o psicólogo fala, está te fazendo mal, meu filho? Então explode com tudo. O importante é você se sentir bem. Certo é aquilo que faz você se sentir bem. Errado é aquilo que faz você se sentir mal. Você está se sentindo mal? Então está errado. É imoral, inclusive. Não é? O se faz você se sentir mal é imoral. É uma violência contra você. Agora, se faz você se sentir bem, isso é bom, faça. Nós vivemos um tempo que as coisas funcionam dessa forma. Na igreja também. Nós aderimos às igrejas e frequentamos igreja, não é por causa, muitas vezes, por causa da verdade, não. Às vezes a gente sai da igreja por causa da verdade. Mas às vezes a gente ama e adere àquela igreja porque o pastor é carismático, é gente boa. Ele é legal. Ele conta piada, ele é alegre, ele me abraça. E aí nós aderimos àquela igreja, não porque o evangelho, a verdade está sendo pregada, mas é porque a turma é legal. E muitas vezes a gente entra na igreja e sai da igreja e a palavra de Deus não é nem sequer aberta. Paulo vai dizer que a estrutura da nossa armadura precisa ser a verdade. E que verdade é essa, irmão? A verdade, aqui, Paulo é muito interessante, porque Paulo deixa duas possibilidades. Uma delas é a verdade da palavra de Deus. Se nós vamos tomar uma decisão, irmãos, nós não podemos seguir o nosso coração. Nós precisamos seguir aquilo que a palavra de Deus nos orienta. Nós precisamos tomar as nossas decisões a partir dos ensinamentos da palavra de Deus. O Senhor Jesus só venceu Satanás porque ele, em todas as investidas de Satanás, ele vai dizer, está escrito. Jesus foi tentado, por exemplo, a dar vazão aos seus apetites. Não foi? Lá, Mateus capítulo 4. Se você é filho de Deus, mande essas pedras se transformarem em pães. Ou seja, satisfaça os seus desejos, os seus apetites. Aí Jesus vai lembrar, olha, o homem tem desejo e tem apetite. Nós temos vários desejos, vários apetites. Às vezes a gente tem desejo de estar junto, às vezes a gente tem desejo de explodir, vários apetites. Apetites sexuais, legítimos, ilegítimos, vários apetites. Mas Jesus vai lembrar para Satanás, nem só de pão vive o homem. O homem não pode ser guiado, porque o homem não é um animal instintual. Aí Jesus vai dizer, o homem vive pela palavra de Deus. A verdade de Deus. Então, se nós formos tomar uma decisão para as nossas vidas, a palavra de Deus tem que ser o centro das nossas decisões. Mas também essa ideia da verdade tem um outro sentido, que é o sentido de você ser verdadeiro, de você ser autêntico, de você falar alguma coisa e você ao mesmo tempo viver aquela coisa. Ser um crente de verdade, por dentro e por fora. Jesus vai dizer inclusive o seguinte, seja a vossa palavra, sim, sim, não, não, não é isso que Jesus fala? Ou seja, sim por dentro, sim por fora. Não adianta você falar com a sua boca sim, mas no seu coração está não. Não adianta você confessar alguma coisa e devemos fazer isso e ter um discurso bíblico, teologicamente
correto, mas no nosso coração nós temos uma outra lei, nós temos uma outra verdade. Jesus vai dizer, isso não funciona. A sua palavra tem que ser sim, sim, não, não. O seu coração e as suas ações têm que estar profundamente alinhados. Ou seja, nós precisamos ser cristãos verdadeiros. E mais ainda, verdadeiros aqui no sentido de ser gente de verdade, de ser humano de verdade, de ser um cristão de carne e osso. Essa ideia da verdade também é o resgate da nossa plena humanidade, meus irmãos. O que o Evangelho faz conosco? O que Jesus faz conosco? Ele nos devolve a nossa verdadeira e integral humanidade. Cristo está nesse exato momento não nos transformando em anjos. Nós jamais seremos anjos. Nós somos seres humanos. O que Cristo está fazendo é nos transformando novamente em seres humanos plenos, em seres humanos verdadeiros, presentes. E aqui eu quero encerrar a nossa reflexão nessa manhã com uma ilustração que o C.S. Lewis usa num dos seus livros. Se você não leu, leia. O livro é O Grande Divórcio, ou então o grande Abismo. Alguém já leu esse livro? Já leu, né? Muito bom o livro. Aí tem uma descrição lá, quando o Lewis vai fazer uma distinção entre as criaturas celestiais e as criaturas do mundo cinzento. É uma ideia de dizer assim, cidadãos do céu e cidadãos que habitam o inferno. Não é isso? Aí ele vai dizer que as criaturas infernais, que são os seres humanos, eles são engraçados porque eles são translúcidos. Eles são como uma neblina em forma de gente. Imagina um vapor que dá um formato de um ser humano. Porque você olha para aquilo e você fala, olha, me lembra uma silhueta humana, mas não é humano. É um vapor cinzento. Parece que não está aqui, parece que não existe. Aí eu acho que o Lewis vai até usar uma expressão, parece um espectro, parece um fantasma. Alguém que está ali, mas não está ali. Parece que desencarnou. Não é um ser humano real mais. Irmãos, Cristo nos tirou justamente desse estado de translucidez, desse estado de habitar num mundo que é um mundo cinzento, um mundo onde nós não somos mais humanos, onde aquilo que a gente faz parece que não é verdadeiro, não tem efeito nesse mundo. O que Jesus está fazendo conosco? Ele está nos tornando cidadãos celestiais. Aí ele vai falar sobre as criaturas celestiais. Ele vai dizer que as criaturas celestiais, esse mundo redimido agora por Jesus, nesse ambiente, as pessoas humanas que estão ali, que habitam ali, são pessoas vivas, coloridas, com voz forte, com uma presença marcante, com silhueta, com rosto bem definido. Você sabe quem aquela pessoa é, você sabe que aquela pessoa está ali, porque a presença dela não dá para passar desapercebida. E quando ela fala, você percebe na voz dela muita vida. É justamente isso que também está aqui contido nessa ideia de que nós sermos pessoas verdadeiras. Nós estamos presentes. Por exemplo, é possível, irmãos, nós vivemos em uma comunidade, nós temos membros 10, 20, 30, 40 anos em uma igreja, ou então estamos casados e fazemos bodas de diamante, 50 anos de bodas de diamante, e sermos espectros.
ser um crente espectro. Entra na igreja, o pessoal olha e fala assim, parece que é um ser humano, mas será que é um ser humano mesmo? Você só vê aquele vulto, aquela neblina, uma lembrança pálida, que talvez aquela pessoa tenha sido humana em algum momento, mas não foi. É possível a gente viver uma vida comunitária assim, sem se envolver, sem se contactar, sem demonstrar humanidade, não tem sentimento, não está vivo. Aí você vai cumprimentar a pessoa, aquela mão frouxa, sabe? Aquela coisa assim, né? Que a mão parece que vai pegar até no Ghost, né? Igual aquele filme do Ghost, né? Você tenta pegar e a pessoa não está ali, né? Você tenta abraçar e você não abraça. Os irmãos estão rindo, mas os irmãos sabem o que eu estou falando. Isso não acontece? Né? Você abraça a pessoa, mas você parece que você não está pegando. A pessoa parece que não está ali, dá uma agonia. Não é assim? Ela está desencarnada. É possível a gente viver assim na nossa vida conjugal. A esposa quer pegar na gente, e no bom sentido aqui, né? E a gente não está ali. Dorme na mesma cama, come na mesma mesa, e parece que a gente não está ali. Está anos-luz de distância. Espectro. Não é verdadeiro. Parecia que era verdadeiro, mas foi diluindo tanto que não está mais ali. Mas é possível, gente, viver vidas verdadeiras, meus irmãos, na nossa igreja. Deus nos chama a ser seres humanos de verdade. Se você for abraçar um irmão aqui na igreja, abraça para valer. Abraça apertado, para que ele sinta a sua humanidade, para que ele sinta a sua presença, para que ele sinta que você é feito de carne e osso, que você está ali, que você é gente. Irmãos, o negócio do cristianismo é gente. Gente, eu aprendi isso com o Jaime Cisterna. Gente, Deus quer nos tornar gente. Deus quer nos devolver a nossa humanidade. Se nós estamos aqui, nesse exato momento, que estejamos aqui vivos. Que a nossa presença seja sentida, meus irmãos. Que as pessoas percebam a nossa presença. Não porque nós somos dominadores, mas porque nós somos pessoas vivas. Assim como Jesus. Eu imagino, Jesus, por onde passava, ele era ali magnético, ele tinha aquela atração, porque ele era ser humano vivo. Quando ele olhava para você, ele olhava para você. Quando ele abraçava, ele abraçava. Quando ele chorava, chorava de verdade, não é aquele choro maquiado, é choro de verdade. Quando ele dizia, eu te amo, eu te amo que bate no seu coração e você fala, nossa, eu sou amado mesmo. Aí nós precisamos, como o apóstolo Paulo está dizendo, nessa luta espiritual, nos cingirmos com a verdade. E levar essa vida verdadeira para dentro da nossa casa. Os nossos filhos precisam saber que eles têm pai e mãe de verdade. De verdade. Não é pagar conta não, meus irmãos. Às vezes a gente confunde, não é? Ser um bom marido com colocar o pão sobre a mesa. Mas um espectro faz isso. Um fantasma faz isso também. O pão aparece na mesa, as contas são pagas, mas a pessoa não está ali. Uma lembrança de um marido. Parecia que eu me casei, mas cadê? Mas ele não morreu, mas tenho só uma lembrança dele. Está e não está.
Mas Deus nos chama a ser maridos de verdade. Maridos de verdade. Para que a nossa esposa sinta a nossa presença de verdade. Sinta o nosso amor de verdade. Nossos filhos sintam que nós estamos ali do lado deles de verdade. De verdade, gente, para valer. Você não foi obrigado a casar, mas já que casou, seja um marido de verdade, seja uma esposa de carne e osso, de verdade, seja pai, seja mãe, de verdade. Abrace os seus filhos, aperte os seus filhos, beije os seus filhos, para que ele sinta o seu calor, o seu cheiro, o seu perfume, que ele saiba distinguir a sua voz entre muitas outras vozes. Que ele saiba distinguir a sua presença de longe. Irmãos, nós precisamos urgentemente da verdade. Dessa verdade, não apenas a verdade da palavra de Deus, mas muito mais, a verdade da palavra de Deus, irmãos. Ela precisa sair daqui, porque a letra mata. Precisa sair daqui, meus irmãos. Ela precisa penetrar na nossa mente. Nós precisamos crer nessa verdade que nós pregamos dominicalmente, precisamos crer nela, conhecer, ter a mente de Cristo, mas ela precisa cair no nosso coração e precisamos encarná-la, encarnar a verdade. Assim como o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Cristo chama a cada um de nós pequenos cristos. A palavra cristão significa pequenos cristos. A também encarnarmos essa palavra e vivermos essa palavra, essa verdade. Paulo vai dizer, você que está firme, não negligencie a verdade. Cinja-se com a verdade. Cristão de verdade. Amém? Vamos orar? Feche os olhos. Obrigado, Senhor, por mais uma manhã de estudos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que é a verdade. Obrigado porque Jesus, Tu és a verdade. A verdade não é um conceito, a verdade é uma pessoa, o próprio Cristo. E que nessa manhã, Senhor, possamos nos parecer contigo, possamos te imitar. Ó Deus, que não falte no púlpito dessa igreja a pregação dessa verdade, dessa palavra preciosa, bendita, poderosa para nos salvar. Mas, Senhor, que essa pregação também possa estar nos nossos corações, para que nós sejamos cartas vivas de Deus. Para que nós possamos ser a Tua palavra encarnada na igreja, na nossa casa, por onde estivermos. Faça isso, Senhor, para a Sua glória. No nome de Jesus oramos. Amém. Amém, amém, amém. Irmãos, vamos ainda levantar e cantar um pouco mais e assim estamos despedidos. Coloque-se de pé no seu lugar, se você pode. Vamos cantar mais uma canção, Senhor. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus.
lutas. Lutas sem cessar em te atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Amém. Uma boa manhã a todos, excelente domingo. Não deixe de passar ali no chup-chup, né? E uns 80 abraços. Acho que hoje dá para dar uns 80 abraços, no mínimo.